Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Eu vou começar falando hoje um tema propício, e mais propício ainda foi a mensagem de Joana de Ângeles, que eu achei que bate bem com o que a gente vai falar. É a lei do progresso, o nosso título de hoje. E aí, se vocês me permitem, eu ler, era um pouco grande essa mensagem dela, então eu dei uma resumida, mas se interessar alguém de Joana de Ângeles, a outra fácil. Então, no estágio moral em que se encontra as criaturas humanas, incontáveis, criaturas humanas aqui na Terra, vivenciando os instintos agressivos ainda. É compreensível os acontecimentos ameaçadores, os relacionamentos, é bastante compreensível diante disso, desses incontáveis espíritos ainda que têm instintos de agressividade, de cólera. Então, os recursos morais da bondade, eles acabam sucumbindo ante a cólera. Leis soberanas existem para o reequilíbrio, através de expiações e afligentes. Ela ainda fala que na lei do progresso cabe a todos o esforço de libertação das heranças enfermas. Nós trazemos isso, Podia ter outras heranças, mas é a enfermidade dos sentimentos que a gente ainda traz, de hábitos primitivos. O conhecimento espírita, ele é eficiente para a nossa edificação moral. Nosso avanço é inevitável e as atitudes infelizes constituem estagnações e fracasso. Ela fala, portanto, as dificuldades, as opiniões diferentes, os insultos, eles devem ser considerados como experimentos e testes ao nosso aprimoramento espiritual. Eles vão existir sempre, enquanto nós estamos num processo de evolução. A gente não tem muita moral, por isso que nós estamos aqui. Então a gente está aqui justamente para trabalhar essa moral, para elevar todos nós, cada um de nós, a parte intelectual e a moral. Aí ela fala, luta para vencer a arrogância, que é o nosso primeiro desafio, é superar os sentimentos inferiores. E se alguém te aflige, é porque é necessitado da ajuda e do combate. E é a forma de chamar atenção para a sua solidão ou angústia. Então essas pessoas hoje em dia, que estão muito colerizadas, muito nervosas, revoltadas, e a gente quando olha fala, puxa vida, precisa tudo isso, a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Então aqui a Joana de Ângeles, ela fala, eles estão chamando atenção para as dores, para a angústia, para a solidão. Então o que a gente pode fazer é dar uma parcela do nosso tempo, ouvir, ajudar, mas não pensar diferente. Isso já faz parte do nosso progresso. Então ela fala, treina para colocar no braseiro a água da paz, e assim se apagarão as labaredas ameaçadoras. O bem é a meta que todos devemos alcançar. E ainda vai mais alguma coisa pela frente. Só que nessa mensagem, ela fala uma das coisas bem importantes,
que é a outra face. Essa mensagem justamente chama a outra face de Joana de Ângeles. Exatamente quando Jesus nos ensinou através das histórias, né, que a gente vê, que quando estavam ali sem entender o que Jesus estava fazendo, que o açoitavam, xingavam, falavam, né, mal daquele espírito que era puro e tinha tudo para auxiliar, as pessoas queriam era mais esbofetear, machucar, maltratar Jesus. E o que ele fazia? Ele dava outra face. Ele jamais revidou as coisas ruins com algum momento de ira. Então, Jesus ele já veio exemplificar as coisas para a nossa caminhada, para nós nos elevarmos. Mas a gente ainda, nossos espíritos ainda, está muito ligado àquela fase do início de tudo, né? Nós ainda somos espíritos muito negativos dessas coisas das melhoras. Infelizmente, nós ainda estamos num estágio muito triste. Muitas pessoas conseguem sair desse estágio com mais facilidade, mas a gente vê que já são espíritos muito evoluídos. A gente vê na história tantos deles, né, que já passaram por nós. Tipo, tanto sofrimento que a gente acompanhou, né, a vida dele, ele só tinha amor para dar. Ele tinha só palavras de otimismo, de amor, de esperança, de Valdo, né, Irmã Dulce. São espíritos já que realmente passaram por diversas encarnações se depurando. Então, como a gente diz aqui, nesse progresso que todos nós precisamos vivenciar, mas ainda estamos engatinhando. Então, hoje nós vamos refletir sobre essa lei, a lei do progresso. É uma das mais belas expressões do amor divino. Essa lei, ela nos ensina que nenhum sofrimento ele é em vão. E que toda dificuldade é uma ponte de crescimento. A gente muitas vezes não entende isso, né? Sofre, muitas vezes a gente vê pessoas resmungando, Deus me esqueceu. Mas não é dessa forma que a gente tem que ver. Sim, muitas vezes, quando as provas chegam, que nós acreditamos estar até regredindo, justamente nessa hora que Jesus trabalha por dentro de nós, despertando forças que estavam adormecidas. E a gente vai saber disso lá na frente, quando a gente passa pelos problemas, que a gente fala, caramba, eu consegui vencer isso, consegui passar por isso. Nossa, eu nem sei onde eu tive forças, onde eu tirei forças. E a gente sabe que Deus está trabalhando dentro de cada um de nós, diante de situações delicadas, de qualquer forma possível que nos afete emocionalmente, né? Então, diante disso, eu tenho uma história da lei do progresso, né, que é as asas que nascem da dor. Existia em Minas Gerais uma jovem de 17 anos, no interior de Minas Gerais. Essa jovem ela era de uma família muito boa. Ela era uma menina muito estudiosa, uma jovem sonhadora que queria ser médica. Ela estava estudando para isso. Mas aconteceu, filha única inclusive, e nesses planos que ela tinha, que às vezes planos nós temos, mas quem faz as coisas não são bem nós, né? Vem lá do alto, Deus sabe das coisas. Então, nesse meio do caminho, ela saindo, como era jovem, aconteceu um acidente de carro. E nesse acidente de carro, ela sobreviveu. Só que ela perdeu os movimentos das pernas. Isso para ela foi o fim, para qualquer um, eu acho que seria, na altura do campeonato, né, com 17 anos. Ela ficou muito revoltada, sofreu muito, chorou muito, não queria falar com ninguém, ficou presa dentro de casa, dentro do quarto dela, não falava com a mãe, ficou assim meses, dizendo, até ela falou para a mãe,
Mas por que aconteceu isso comigo? Eu não tenho mais nada no meu destino, não tenho mais forças para continuar a vida. E chorando muito, né? E a mãe dela sempre dizia: filha, as coisas de Deus a gente não duvida, a gente segue. A mãe era bem religiosa, mas de que adianta viver assim? Eu perdi tudo, a menina falava. E isso passaram-se alguns meses. Recusou visitas das pessoas, até que uma vizinha, ela insistiu bastante para levar a Helena, né, que é o nome dela, levar para uma casa, uma reunião espírita. E ela, depois de muita insistência, aí a menina foi e ela ouviu uma mensagem que mexeu muito, uma mensagem curta, psicografada inclusive, que dizia: a lagarta chora quando perde o chão, mas é assim que aprende a voar. E a menina ouviu aquilo e ficou matutando na cabeça, sabe? Ficou pensando, essa frase tocou profundamente Helena. Então, no caminho de volta, ela ficou repetindo: aprender a voar? Será que eu ainda posso? E ficou ali pensando. O tempo foi passando e ela começou a se interessar pela doutrina. E ela começou em casa mesmo, ela foi estudando. Então, ela descobriu nesses estudos a lei do progresso. Uma verdadeira libertadora, uma verdade libertadora. Que Deus, Ele não pune, mas Ele educa, Ele nos educa, Ele não pune nenhum de nós. E isso ela acabou aprendendo dentro dos estudos que ela estava fazendo. Então ela passou a fazer o quê? Como ela não podia ficar toda hora saindo, ela acabou usando o computador para estudar, começou a ajudar pessoas em situações semelhantes a dela. E aí, junto com outras pessoas, ela criou um grupo de apoio espiritual para os jovens que tinham limitações físicas e emocionais. Então ela começou a trabalhar em cima disso com todo afinco. Ela acreditava que tinha perdido tudo, né? Quando aconteceu o acidente, que a vida dela não tinha mais sentido, mas aí ela encontrou o sentido da vida. Ela trabalhava arduamente junto com outros jovens. E anos depois, ao ser entrevistada, disse algo que ecoa até hoje. Ela disse na entrevista que antes do acidente eu andava com as pernas. Depois eu aprendi a andar com a alma. Ela falou nessa entrevista. E no Livro dos Espíritos, os benfeitores falam para a gente, né? Eles nos ensinam que o progresso é a lei da natureza. Então, essa lei, ninguém tira. Deus deu essa lei para nós vivenciarmos. Isso quer dizer o quê? O progresso, que nós estamos para a vida toda progredir. Nós estamos aqui justamente para isso. E esse é um presente enorme que todos nós temos. Ninguém tem mais ou tem menos. Todos nós temos a mesma capacidade de nós evoluirmos através desse progresso. O que o homem progride, tanto moral, quanto intelectualmente. O progresso material, ele é importante também, porque vem as invenções, as tecnologias, o conforto, e muitas vezes dentro dessas tecnologias existe as medicações que nos auxiliam, os aparelhos, né? Vai ajudando a gente a ficar aqui para aproveitar mais a nossa vida encarnada, para progredirmos. É isso, é fato consumado, é progredirmos. E nos ajuda, o progresso material, ele nos ajuda a viver melhor, mas o progresso moral, ele nos ensina a viver bem. O corpo, ele pode até parar, mas o espírito nunca. A dor pode limitar o corpo, mas liberta a consciência. Então, assim como Helena, quantos de nós vivemos revoltas, perdas, doenças, crises, não é?
E só mais tarde percebemos que essas experiências foram instrumentos do progresso. Cada lágrima pode se tornar um degrau, cada prova uma lição, cada queda um impulso para subir. Essa é a beleza da lei do progresso. Deus, ele transforma feridas em asas. Olha que lindo. Ele transforma feridas em asas. A gente consegue galgar voo. Vivemos um tempo de grandes mudanças. Não há dúvida, social, espiritual, planetárias, tá? Mas às vezes parece que o mundo está desmoronando quando a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Mas na verdade, o mundo está crescendo. Ele está progredindo, sim, apesar da gente ver as coisas meia esquisitas, né? Meia tortuosas. As dores da Terra são as dores como se fosse do parto, da regeneração. A gente não fala que o mundo está se movimentando para ter um planeta regenerador? Para que ele possa acontecer, precisa ele está ali está no forninho, né? Como a gente diz. Então, para que possa acontecer isso, existem as dores do parto, e essas dores é o que a gente passa na Terra, essas dores do dia a dia, de vivenciar todas as coisas negativas que a gente vê que nos fazem mal. E cada um de nós tem uma parte nesse renascimento. Como? Progredindo, fazendo a nossa parte. Cada um de nós fazemos a nossa parte. Para nós e para o próximo. Que muitas vezes tem pessoas que nem entendem por que sofrem. Só se revoltam, ficam contra Deus. E se você ouve uma pessoa assim, você acolhe, auxilia, encaminha, mostra uma história que possa ajudá-la a ver melhor. Às vezes a pessoa não quer ouvir, não quer conversar. Tem livros, empreste livros. Então a gente vai, à medida de que as pessoas vão se abrindo para esse auxílio, a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo qual é a melhor forma de ajudar essas pessoas e a nós mesmos também, né? O progresso da humanidade começa dentro da alma de cada ser. Quando decidimos perdoar, compreender, servir, então estamos colaborando com a evolução do planeta. A vida nunca nos pede perfeição, mas disposição para melhorar um pouco a cada dia. Então tem que ter disposição, porque às vezes a gente fica nervoso, né? Falar, já falei um monte, já fiz um monte. Não, não é assim. A gente tem que ter a disposição das melhoras, porque a gente está aqui para isso, para progredir, não para estacionar. Regredir, a gente sabe que não existe essa palavra. Dentro do que a gente aprendeu até hoje, a gente sabe que a gente não regride. A gente pode até estacionar, mas a gente paga um preço da gente estacionar no caminho. A gente tem que ir avante, firme e forte, confiante que tem um Deus que está nos dando condução, está nos dando a oportunidade de nos conduzir. Então, na nossa história, a lagarta, ela aprendeu a voar. E nós, que ainda engatinhamos na evolução, também temos asas, esperando-as para nascer. Então, as nossas asas estão só uns cotoquinhos, né? Porque a gente já tem conhecimento das coisas. Então, falta a gente começar a colocar, arregaçar as mangas e fazer as nossas melhoras a cada dia. Cada dia que passa é uma oportunidade que a gente ganha de evoluir, de crescer, de progredir. Que cada prova, cada dificuldade seja um convite de Deus para avançar. Porque no fundo, o progresso não é apenas uma lei só do universo, é um movimento do amor divino dentro de nós. Está dentro de nós esse progresso. A gente só tem que exteriorizar. A gente precisa fazer a nossa parte. Jesus, ele nos inspira sempre, né? Nós temos essa dádiva de conhecer Jesus. Tem tantas pessoas que falam, não acredito nisso, é criação do homem. Graças a Deus eu não estou
porque é muito sofrimento, né, para uma pessoa saber que está vivendo e não acreditar em nada, não ter, não entender que tem um ser supremo que comanda tudo e a todos, e que tem um governador planetário, que é o nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, não é? Então, a gente já tendo isso nos nossos corações é uma bênção, porque a gente sabe que a gente não está sozinhos e a gente, conforme vai fazendo os nossos esforços, eles estão nos auxiliando através dos seus mensageiros, do nosso anjo de guarda, dos nossos mentores, dos amigos espirituais que ficaram no plano espiritual. E a gente também tem que tomar cuidado de não ficar revoltados, de ficar murmurando, porque aí a gente sabe que tem muitos desses irmãos que ainda não têm essa capacidade de discernir as coisas, que tem um lado ainda negativo, que gosta de atrapalhar a vida daqueles que querem evoluir, e acabam, esses irmãozinhos acabam atrapalhando as nossas evoluções. Por quê? Porque se a gente se revolta, a gente fica agressivo, a gente vai atrair irmãos que ainda se comprazem. Então, para quê? Se a gente tem tanto conhecimento já, por que a gente vai fazer dessa forma, atrair aquilo que a gente não quer? Por enquanto, a gente não está precisando, a gente precisa evoluir. Então, vamos fazer por si os nossos esforços para essa evolução. Na Lei do Progresso, eu também achei uma passagem de Emmanuel, que também vou resumir, porque ele fala sobre as características do progresso. Na evolução contínua e irreversível de todos os seres e do universo, se movem da simplicidade para a complexidade em busca de aperfeiçoamento. Então ele mostra para a gente que nesse universo, os seres humanos, éramos todos simples, né? Como a gente aprende, simples, ignorantes, viemos lá atrás, homem das cavernas, e vocês veem quanto tempo está se passando e o homem está evoluindo. Hoje a gente vê tudo que a gente tem, a tecnologia, mas a parte intelectual e a moral está engatinhando, está indo muito devagar. E a gente precisa passar dessa simplicidade, a gente precisa passar para a parte mais complexa, que é mexer nos nossos sentimentos que ainda estão guardados dentro de nós. Tirar eles para fora e começar a trabalhar eles, sabe? Sentimentos nocivos não vão nos ajudar nessa luta que estamos de evolução. Ele fala, este progresso, ele acontece tanto no plano material quanto no espiritual, sendo fundamental o avanço moral que acompanhe o avanço intelectual. Então é muito importante que a gente trabalhe esses dois dentro de nós. Existem algumas características da lei do progresso. O progresso de graduação, esse progresso não acontece em saltos, e sim ele vai contínuo, mas gradual de aperfeiçoamento. Outra coisa que Emmanuel fala, que é dualidade, a lei de manifestação em dois planos simultaneamente, que é no plano material e no plano moral e espiritual, né? Porque o plano moral faz parte do nosso espírito. Então, são a característica de dualidade. Então, a gente precisa estar ciente que a gente pode, nesse progresso material e moral. Existe o progresso material, que é através da tecnologia, né, das ciências, que traz o conforto, que traz conhecimento para nós. Mas o progresso moral é a evolução dos sentimentos, dos valores e do comportamento ético. Ainda existe a característica da harmonia necessária. Então, a verdadeira felicidade só surge quando o progresso moral se harmoniza com o material.
e a responsabilidade individual, que é a consequência de nossas ações, que são inevitáveis. E a lei da justiça é que define a responsabilidade de cada um. Existe ainda o esforço contínuo, que é o progresso individual e coletivo, dependendo da participação ativa de cada um, com trabalho, estudo, perdão, sacrifício, bondade, para nos aperfeiçoarmos. Então é muita coisa, né? A nossa lição de casa para essa encarnação é bastante coisa. Então, em resumo, a maior conquista que Emmanuel fala para a gente não é o avanço material, mas o moral, que deve ser cultivado através do autoconhecimento e da prática do bem, para que o progresso seja completo e justo. Então, todos que estamos encarnados, nós estamos embaixo dessa lei do progresso. Todos nós vamos evoluir. Um dia, progredir, mas eu vou ser sincera, tem muito tempo pela frente, então nosso trabalho tem que ser muito grande e árduo. Porque nós estamos em 2025 e a gente olha que teve bastante progresso, mas ainda tem muita coisa para ser feita, principalmente a moral, que parece que está tomando outros caminhos. Mas, como Jesus fala que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho, ele ainda está arrebanhando as pessoas vão se perdendo, as ovelhinhas vão se perdendo, e ele vai lá e lá se traz através dos ensinamentos dele, através do amor, através da paciência, como ele tem por nós, muita paciência, e principalmente o amor divino que ele nos envolve. Cada queda que a gente dá, Jesus chega, nos envolve, nos abraça, nos impulsiona falando: segue, vai que eu confio em você. E nós precisamos também confiar em nós, que nós poderemos chegar. Nós podemos chegar no final da nossa estada na Terra, passando para o outro lado, vitoriosos, pelo menos naquilo que nós nos propomos a fazer aqui. A gente não sabe o que, mas no nosso íntimo a gente já tem essa noção. Fazer o bem ao próximo e a nós mesmos. Bem, pessoal, para a gente refletir, né? O progresso está aí para todos nós. Então, assim, a gente segue firme, vamos progredindo ou vamos estacionar?